Almirante indica principais objetivos dos avançados submarinos nucleares russos Ya-100M. Os submarinos nucleares multipropósito Ya-100M do projeto 885M são projetados para ataque furtivo em alvos de importância crítica do adversário. Ontem, 27 de 12 de 2024, informou-se que o quinto submarino nuclear multipropósito Arkhangelsk do projeto Ya-100 entrou em serviço de combate na Marinha Russa. Mais 4 submarinos desta classe serão construídos em um futuro próximo, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia. Em entrevista ao jornal Izvestia, o almirante Sergei Avksentiev, ex-comandante da frota do Pacífico da Rússia, relatou sobre as tarefas dos submarinos. Segundo ele, os submarinos do projeto Ya-100, em muitas características, estão à frente dos submarinos semelhantes de produção estrangeira. Estes submarinos são portadores de armas hipersônicas de longo alcance. O principal objetivo destes navios é, de forma furtiva, estando em qualquer ponto do Oceano Mundial, estaremos prontos para atacar grandes centros industriais de controle e outras instalações de importância crítica do adversário, disse o almirante aposentado. Arkhangelsk é um navio multipropósito que pode realizar uma ampla gama de tarefas, disse ao jornal pesquisador do Instituto da Economia Mundial e Relações Internacionais da Academia de Ciências da Rússia, Ilya Kraminkin. Ele pode caçar submarinos, dado seu armamento hidroacústico bastante avançado, que combina com baixo ruído e alta velocidade, observou Kraminkin. O submarino também pode destruir navios de superfície do adversário e unidades de lançamento. Podem ser colocadas tanto em mísseis antinavio como mísseis para destruição de alvos costeiros, explicou um especialista. Vale destacar que submarinos do projeto Ya-100M podem ser equipados com mísseis de cruzeiro Onyx e Caliber, bem como mísseis hipersônicos Tiscon. O primeiro navio do projeto 885M entrou em serviço em 2021. O Ocidente pede mais consequências e riscos para o sul global do aumento de gastos de defesa pela OTAN. A OTAN, a política externa da União Europeia, a liderança de certos países, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, todos estão pedindo um aumento nos gastos militares da Europa acima da meta previamente estabelecida de 2% do PIB. Mas será que essa meta é realista? Pergunta. Embora Trump ainda não tenha assumido o cargo de novo presidente dos Estados Unidos, já está enviando sinais claros. Os europeus devem se comprometer a elevar os gastos militares para 5% do PIB. O objetivo é óbvio, que ele próprio já explicou. Sob sua liderança, Washington não vai querer assumir a maior parte do orçamento da OTAN. E essa mensagem é uma espécie de desafio. De acordo com o sociólogo e escritor Aníbal Garçon, há uma correlação entre o orçamento de defesa inchado do Ocidente e a autoconsciência cada vez maior de um mundo alternativo e emergente liderado pelo Grupo BRICS. Porque uma grande parte do orçamento da OTAN visa países desse grupo, a Rússia, que qualificaram de ameaça, a China, que descreveram como desafio de escalação, autor do ensaio BRICS, a transição para uma ordem mundial alternativa. O especialista está que a OTAN e o Ocidente coletivo têm receio do fortalecimento da cooperação Sul-Sul, que é uma ordem de relações internacionais e geoeconômicas esperada pelos países do BRICS. Isso ocorre apesar do fato de a associação não ser um bloco militar, mas o Ocidente vê uma ameaça à sua hegemonia. Daí o compromisso dos Estados Unidos em militares da Europa e o fato de que a União Europeia está se tornando um peão em um confronto com a Rússia e a China, lamentou o Garçon. Ele acredita que com Trump, a OTAN com um orçamento mais robusto será preocupante, poderá abrir caminho para a criação de situações de confronto direto ou indireto em 4 áreas de desestabilização: Rússia, Oriente Médio, China e América Latina. Em sua opinião, o histórico da organização não convida ao otimismo. Acumula crimes de guerra nas últimas décadas sem limites, por exemplo, na Iugoslávia, na Líbia, no Afeganistão, enfatiza. E apesar desse histórico, a União Europeia aposta nas políticas de militarização da OTAN e não na coexistência com outros países.
Sem trânsito de gás russo pela Ucrânia, quem vai sofrer? Pergunta. O acordo de 5 anos sobre o trânsito de gás russo para a Europa através da Ucrânia expira em 31 de dezembro. Sem o trânsito de gás da Rússia, Kiev perderá mais de 100 milhões por mês, acreditam especialistas. Todas as consequências de tal interrupção será um aumento dos custos de transporte de gás para os consumidores, enquanto Kiev também terá de otimizar as capacidades ociosas dos transportes, coisa que nunca foi feita por anos anteriores. Por último, a Ucrânia terá de reestruturar os fluxos de gás no mercado interno e resolver os problemas de manutenção da pressão nas partes oriental e central do sistema de transporte de gás. Fornecimento de gás russo à Europa. Países europeus recebem anualmente, 14 a 15 bilhões de metros cúbicos de gás russo em trânsito pela Ucrânia e Turquia. Recebem gás República Tcheca, Áustria, Hungria, Itália, Romênia, Sérvia, Grécia, Bósnia e Herzegovina e Macedônia do Norte. Analista, os Estados Unidos devem alterar a doutrina nuclear por serem incapazes de vencer na corrida armamentista. Washington deve mudar sua doutrina nuclear para abandonar ideias de domínio e chegar a um acordo com a Rússia sobre as restrições, declarou o ex-oficial de inteligência do Corpo de Forças Navais dos Estados Unidos, Scott Ritter, em entrevista ao canal do YouTube de Diálogo Yorks. Nós poderíamos trabalhar com a Rússia para restaurar o controle sobre os armamentos. Precisamos introduzir mudanças fundamentais na doutrina nuclear, porque a ideia de dominância nuclear americana acabou, sugeriu ele. De acordo com Ritter, os Estados Unidos poderiam poupar vários trilhões de dólares, reduzindo seu arsenal de armas de destruição em massa. Para a dissuasão nuclear aos Estados Unidos será suficiente a modernização daquilo que resta. Além do mais, os especialistas acreditam que a busca por mais domínio nuclear não só vai custar enormes somas de dinheiro, mas também ameaça com destruição dos Estados Unidos. As forças nucleares dos Estados Unidos simplesmente não serão capazes de vencer uma corrida armamentista com outros países. Nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, disse que Moscou adere firmemente ao princípio de impossibilidade de vitória em uma guerra nuclear. Ele enfatizou que a Rússia nunca iniciou discussões sobre o uso de armas de destruição em massa. O portal revela o triunfo da Rússia na operação militar na Ucrânia, que o Ocidente só pode sonhar. Os caças russos e os mísseis Oreshnik demonstraram sua eficácia na zona de operação militar especial, escreve o portal Infobrix. Su-57, Su-34, Su-35S provaram ser particularmente eficazes e estão sendo produzidos em maiores quantidades, além de aumento da produção. O caça russo de quinta geração Su-57 está sendo constantemente modernizado para aumentar as capacidades de combate, diz o artigo. O autor do artigo também ficou admirado com o míssil Oreshnik, acrescentando que o Ocidente só pode sonhar com tais armas, enquanto a Rússia está desenvolvendo meios eficazes para combater as armas do adversário, incluindo o famoso sistema antiaéreo S-500. Anteriormente, o presidente russo Vladimir Putin disse que a tecnologia do sistema de míssil balístico não é uma modernização dos antigos sistemas soviéticos, mas sim um resultado do trabalho dos especialistas da Federação da Rússia. O alcance máximo de destruição do Oreshnik é de 5.500 km. Ele desenvolve uma velocidade até Mach 10, equivalente a 2.380 km por hora, e pode carregar uma ogiva de até 1,5 tonelada. Infraestrutura europeia sob ataque petroleiro russo interceptado pela Finlândia no Mar Báltico tinha equipamento de espionagem a bordo. Em pleno Natal, o petroleiro russo Egles foi flagrado em uma missão nada convencional no Mar Báltico. Espionagem e sabotagem suspeito de danificar um cabo de energia submarino que conecta a Finlândia à Estônia. O navio carregava equipamento de espionagem de alta tecnologia, revelando uma operação secreta disfarçada como transporte marítimo comum. Abordado por policiais finlandeses, o Egles estava equipado com dispositivos transmissores e receptores especiais. A revelação feita pela List, reportada por Militania, sugere o uso de alta tecnologia para monitoramento de atividades marítimas, levantando preocupações sobre sua verdadeira finalidade. Fontes relataram que o Egles carregava dispositivos de vigilância conectados aos sistemas de navio através de enormes malas portáteis e vários laptops com teclados em turco e russo, localizados na ponte de navegação, o ponto mais elevado do navio. Esses equipamentos levaram o consumo de energia elétrica do petroleiro a níveis incomuns, levando ao desligamento do sistema de energia do navio.
Segundo a List, havia uma pessoa a bordo que não fazia parte da tripulação. A suspeita de espionagem, a suspeita de sabotagem aumentou com a descoberta de que o petroleiro lançou dispositivos do tipo sensor no mar enquanto cruzava o Canal da Mancha. Esses equipamentos, aparentemente utilizados para a coleta de dados, nunca retornaram ao navio. Informantes indicaram que dispositivos semelhantes foram instalados em outro petroleiro, o Swift Sea Reader. O Eagle é investigado por ter danificado deliberadamente o cabo elétrico submarino Link 2, que conecta a Finlândia à Estônia. A guarda de fronteira finlandesa interceptou o navio após o incidente. As autoridades confirmaram que uma de suas âncoras estava quebrada, indício de que pode ter sido usada para cortar o cabo. Além do Link 2, 3 cabos de comunicação no Golfo da Finlândia também podem ter sido afetados. O Financial Times destacou que o Eagle S, registrado nas Ilhas Cook e transportando petróleo da Rússia para o Egito, diminuiu claramente a velocidade ao passar sobre o cabo. No momento do incidente, o petroleiro faz parte da chamada Frota Paralela Russa, um grupo de embarcações antigas e mal conservadas usadas para contornar sanções internacionais sobre exportação de petróleo. Relatórios de inspeção do Eagle S, objetivos para List, apontam para diversas deficiências de segurança identificadas em junho, quando o navio estava atracado em águas dinamarquesas. O documento é parte de um conjunto de 60 arquivos confidenciais sobre o petróleo, verificados como autênticos. O navio atualmente, sob controle das autoridades finlandesas, é suspeito de integrar uma estratégia deliberada de sabotagem da infraestrutura energética e comunicação na região do Mar Báltico. Entre outros incidentes similares foram registrados nos últimos meses. O incidente envolvendo o Eagle S ocorre em meio a uma série de ataques suspeitos contra a infraestrutura submarina na região. No mês passado, o graneleiro chinês Inpen 3 foi ligado ao corte de cabos de dados que conecta a Finlândia, a Alemanha e Suécia. Segundo o austríaco, a inteligência russa teria instruído o capitão Ling Pen 3 a danificar os cabos usando sua âncora. A OTAN enfrenta dificuldades para responder a esses ataques, evitando acusações diretas contra a Rússia para não gerar pânico. Porém, os incidentes sublinham a vulnerabilidade da infraestrutura crítica da OTAN e as tensões geopolíticas crescentes. Autoridades finlandesas afirmam que o dano ao Link 2 não afetou o fornecimento de eletricidade do país. A usina nuclear recentemente inaugurada na Finlândia garantiu estabilidade ao sistema elétrico local. No entanto, o caso do Eagle S é visto como um alerta sobre os riscos representados pela frota paralela russa e outras embarcações envolvidas em atividades suspeitas no Mediterrâneo e no Mar Báltico. Taiwan revolucionou sua defesa com as corvetas Tu Chang, alta tecnologia e estratégia militar equipados com mísseis Hsiung Feng, garante a velocidade de 80 km por hora em um cenário geopolítico marcado por tensões no Pacífico. As corvetas Tu Chang, um marco na estratégia militar de Taiwan, estão transformando o cenário de defesa no Pacífico Asiático. Conhecidos como assassinos de porta-aviões, essas embarcações combinam a tecnologia e velocidade impressionante de 80 km por hora e um poderoso arsenal de mísseis Hsiung Feng, projetados para patrulhas e combates intensos. Elas são a resposta de Taiwan às crescentes tensões geopolíticas na região, destacando sua determinação em proteger as suas águas territoriais. Com um design furtivo e sistema de defesa de última geração, as Tu-Chang são navios de guerra e símbolo de capacidade de Taiwan inovar tecnologicamente em um cenário global instável. Essas corvetas são uma declaração de força e estratégia, reforçando a posição de Taiwan na disputa pelo controle marítimo. Com um deslocamento de 600 toneladas de capacidade para atingir 36 nós, os navios Tu-Chang incorporam mísseis antinavio Hsiung Feng 2, sistemas antiaéreos Sheng 2 e defesas automatizadas Phalanx Sims, proporcionando uma resposta robusta contra ameaças diversas. Além de sua tecnologia de ponto, o apelido de assassino de porta-aviões sublinha a função estratégica dessas corvetas como um elemento crucial na defesa de Taiwan contra potenciais incursões marítimas, especialmente em um contexto onde a China busca reafirmar suas reivindicações territoriais. As corvetas Tu-Chang destacam-se por sua agilidade e velocidade excepcionais, ideais para uma variedade de operações, desde patrulhas até combate de superfície, pela sua capacidade de operação furtiva avançada, projetada para minimizar a detecção de radar. Essas embarcações são cruciais para a defesa costeira e marítima de Taiwan em um ambiente geopolítico complexo. Com significativo deslocamento de grandes toneladas, esses navios podem atingir alta velocidade. Sua arsenal inclui mísseis potentes com um alcance de 100 km e ogivos altamente explosivos e mísseis antiaéreos Sheng 2 para interceptação de aeronaves e drones, além de sistemas de defesa Phalanx Suiz para proteção automática contra ameaças de curto alcance. Canhões de 76mm, metralhadoras T-74 completam o armamento, garantindo uma resposta muito facetada e robusta em cenário de combate naval. Embora o termo seja figurativo, ela sublinha a capacidade dessas corvetas em potencialmente
neutralizar a ameaça significativa com um grupo de ataque de porta-aviões. A designação ressalta sua capacidade técnica e comunica uma mensagem de impedimento e preparo estratégico por parte de Taiwan em um contexto político tenso da região. Essas conversas são navios de guerra e símbolos da determinação de Taiwan em proteger suas áreas territoriais e manter a estabilidade regional. Ao fortalecer sua marinha com as conversas da classe Chuang, Taiwan reafirma sua posição de defesa e prontidão militar, marcando um ponto crucial no xadrez geopolítico do Pacífico Asiático. Com a introdução dessas embarcações avançadas, Taiwan aumenta sua capacidade de defesa e envia um sinal claro de sua habilidade para enfrentar desafios marítimos complexos com determinação e eficácia. Venda confirmada do KC-390. Cliente misterioso causa furor com especulações sobre o destino das aeronaves. Cuba, mercenários ou uso civil? Pergunta. A Embraer anunciou a assinatura de um contrato para a venda de duas aeronaves C-390 Millennium a um cliente internacional, cujo nome ainda não foi revelado. A transação representa um avanço na expansão global do modelo brasileiro, conhecido por sua versatilidade e eficácia em missões militares e humanitárias. Embora a identidade do comprador permaneça em sigilo, a empresa afirmou que não pode divulgar detalhes sobre o cliente. Neste momento, o Ministério alimentou especulações, levantando hipóteses sobre a venda para países com políticas externas não alinhadas ao Ocidente ou até mesmo para organizações privadas. No entanto, essas suposições não foram confirmadas. Especialistas apontam que a Embraer, ao buscar fortalecer sua presença em mercados estratégicos como a Europa e a Ásia, dificilmente comprometeria relações comerciais com países da OTAN aliados aos Estados Unidos. O C-390 utiliza componentes provenientes de países ocidentais, o que reforça a necessidade de manter acordos dentro de parâmetros diplomáticos seguros. Entre os possíveis compradores surgem países como Chile, Marrocos e Uzbequistão, que já haviam manifestado interesse no cargueiro anteriormente. A venda de apenas duas unidades sugere um cliente com forças aéreas menores ou em desenvolvimento. O que se encaixa no perfil dessas nações. O C-390 Millennium, também conhecido como KC-390, vem acumulando resultados positivos no mercado internacional. Com a assinatura desse contrato, a Embraer espera consolidar ainda mais sua presença global. Enquanto o nome do comprador permanece sigilo, a expectativa é que novos detalhes sejam divulgados em breve. A Embraer segue de olho em novas oportunidades de venda, especialmente em mercados emergentes e parceiros estratégicos. Assim que a identidade do 10º cliente foi revelada, novas atualizações devem ser divulgadas para o público. Escalada feita pelo Ocidente fortaleceu o poder militar da Rússia, não o enfraqueceu, diz mídia. A Rússia aumentou significativamente seu potencial militar depois de lançar a operação militar especial na Ucrânia, escreveu a revista norte-americana The National Interest. Ao contrário de seu objetivo original, a escalada das potências ocidentais não levou ao enfraquecimento das forças armadas russas. Pelo contrário, o conflito intensificado e prolongado pela ajuda ocidental levou à transformação do enorme potencial latente da Rússia em poder militar tangível, informa a revista. Observe-se que atualmente Moscou possui desenvolvimentos avançados no campo de mísseis, munição de alta precisão, defesa antimíssil, bem como drones e guerra eletrônica. Por todos os indicadores, o potencial militar da Rússia cresceu, enquanto o da Ucrânia está enfraquecendo gradualmente, concluiu o artigo. A Rússia lançou a Operação Militar Especial na Ucrânia, 24 de fevereiro de 2022. O presidente Vladimir Putin chamou o seu objetivo de proteger as pessoas que foram submetidas ao genocídio pelo regime de Kiev por 8 anos. Ele também observou que a operação militar foi uma medida forçada. A Rússia não teve nenhuma chance de fazer o contrário. Os riscos de segurança criados eram tais que era impossível reagir por outros meios. Os Estados Unidos estimam que a Ucrânia pode perder o controle do território de Kursk em meses, diz a agência. A Ucrânia só conseguirá manter o controle do território tomado na região russa de Kursk por alguns meses, relatou a agência Bloomberg, citando autoridades dos Estados Unidos na condição de anonimato. As tropas ucranianas poderão apenas controlar o território na região de Kursk apenas até a primavera europeia, se forem confrontadas com um esforço concentrado da Rússia, que pode ocorrer nos próximos meses para expulsá-los, disseram as fontes. Um dos funcionários sugeriu que os planos de Kiev para a incursão em Kursk sempre foram sobre o valor de choque, a redução do número de tropas russas. Desta forma, a retirada poderia ser apresentada como um sucesso. Enquanto isso, dois funcionários expressaram a esperança de que o líder ucraniano Vladimir Zelensky retiraria as forças ucranianas da Rússia em breve para evitar sofrer baixas significativas.
Kiev vendeu Donbás totalmente, invadindo região russa de Kursk, dizem militares ucranianos. Militares ucranianos pensam que, em meio aos avanços das forças armadas da Rússia, Kiev simplesmente vendeu Donbás. Quando lançou sua operação na região de Kursk, relata a agência Associated Press, alguns militares ucranianos, observando as perdas na linha de frente na direção leste, onde o avanço do exército russo continua, falam mais abertamente sobre se o ataque à região de Kursk valeu a pena, informa a agência Associated Press. Tudo o que os militares podem pensar agora é que Donbás foi simplesmente vendido. A que preço? Pergunta, disse um comandante de um dos pelotões ucranianos. Em 6 de agosto de 2004, as forças ucranianas invadiram a região de Kursk com o objetivo de tomar o território, porém seu avanço foi impedido pelas tropas russas. O ministro da Defesa da Rússia informou sobre pesos significativos do adversário, que ultrapassaram 40 mil homens. Além disso, fontes do governo dos Estados Unidos disseram que as forças armadas ucranianas, depois de invadir a região de Kursk, poderiam perder o controle sobre as zonas ocupadas nos próximos meses, o que fracassaria sua posição em futuras negociações de paz com a Rússia. O Kremlin, por sua vez, enfatizou que qualquer envio de armas para a Ucrânia seria um alvo legítimo para o exército russo e que as propostas de paz de Moscou permanecem sob condição de que as tropas ucranianas se retirem do território da Rússia e o país abdique de entrar para a OTAN. A Europa terá que competir com a Ásia pelo acesso ao gás russo, diz mídia. A Europa enfrentará uma batalha difícil com a Ásia em relação ao fornecimento de gás natural liquefeito russo, informou a agência Bloomberg. De fato, a União Europeia comprou uma quantidade recorde de GNL russo este ano, e embora algumas autoridades do bloco estejam pedindo um embargo, ainda não há proibição em toda a região, ressaltou a agência. Conforme a previsão do artigo, a Europa terá que competir cada vez mais com a Ásia pelo fornecimento de GNL de produtores globais. As reservas de gás da Europa encolheram para cerca de 75% de sua capacidade um mês antes do inverno passado. Esse é um sinal preocupante, não apenas para o que resta da estação de aquecimento, mas também para os esforços de acumular reservas no final de 2025, acrescentou a Bloomberg. Ao mesmo tempo, observe-se que, mesmo com a interrupção dos suprimentos através da Ucrânia, a Rússia ainda poderá fornecer gás para a Europa através da Turquia, embora a capacidade dessa rota não seja capaz de compensar totalmente o provável déficit no próximo ano. Na quinta-feira, 26 de 2 de 2024, o presidente da Rússia disse, após a cúpula da Comunidade dos Estados Independentes CEI, a reunião da União Econômica Euroasiática, na região de Leningrado, que a Rússia estava pronta para fornecer gás através da Ucrânia sob um contrato com qualquer contraparte. Mas isso era impossível em meio a uma ação judicial de Kiev contra a empresa estatal russa Gazprom. A maioria dos oficiais de inteligência ocidentais não aprova a ação de pagers de Israel, diz mídia. Muitos funcionários atuais e antigos de alto escalão da inteligência ocidental desaprovam a operação israelense dos pagers armadilhados contra o movimento Hezbollah do Líbano, informou o Financial Times, que entrevistou os agentes. Em entrevistas com mais de uma dúzia de atuais e ex-agentes de segurança sêniores de 4 dos mais importantes aliados ocidentais de Israel, todos admitiram que a operação com pagers foi um extraordinário golpe de espionagem, mas apenas 3 disseram que aprovaram tal operação, ressalta o jornal. De acordo com um artigo, um entrevistado admitiu que a operação de Israel abriu um precedente perigoso que poderia ser seguido por terroristas ou criminosos. O funcionário também disse que o transporte de pagers carregados de explosivos para a Europa, pela Europa e pelo Oriente Médio representava um perigo para as pessoas e propriedades. Essa foi uma operação excepcional, mesmo que muitos países ocidentais a considerem um assassinato. Os ministérios da defesa de todo o mundo se perguntaram como se defender de tal sabotagem, contou um ex-oficial de inteligência de alto escalão de um país ocidental. Anteriormente, uma série de explosão de pagers e walkie-talkies usados pelo Hezbollah ocorreu no Líbano. De acordo com o relatório oficial, o número de mortes chegou a 32 pessoas e mais de 3 mil ficaram feridas. As explosões ocorreram simultaneamente em diversas partes do país e foram causadas, segundo os dados das autoridades libanesas, do Hezbollah por Israel, que não confirmou seu envolvimento.
serviços de inteligência dos Estados Unidos e Inglaterra preparam ataques terroristas contra a Rússia na Síria. Washington e Londres estão preparando atentados terroristas contra bases militares russas na Síria, informou a assessoria de imprensa do Serviço de Inteligência Externa, SVR, da Rússia. Os serviços especiais dos Estados Unidos e da Inglaterra estão preparando ataques terroristas contra as bases militares russas na Síria, diz o relatório. Para este fim, de acordo com o SVR, os comandantes militares controlados pelo Daesh receberam drones de assalto. Segundo o SVR, a administração cessante dos Estados Unidos e a liderança inglesa querem impedir uma estabilização da situação na Síria, semear o caos lá. Mas isso é impedido pela presença militar da Rússia na Síria. Para eliminarmos esse obstáculo, os serviços de inteligência ingleses estão desenvolvendo planos para uma série de ataques terroristas contra os locais militares russos na Síria. O papel dos perpetradores é atribuído aos combatentes do grupo Daesh. As novas autoridades recentemente liberadas das prisões, além disso, eles ganharam de fato acesso irrestrito aos arsenais remanescentes do antigo exército sírio, diz o comunicado. De acordo com a informação disponível, a agência de inteligência inglesa M16 e a CIA americana encarregaram recentemente comandantes militares do Daesh da tarefa de realizar uma série de ataques contra as bases militares russas. Para realizar esse trabalho sujo, os terroristas receberam drones de ataque para esconder o seu envolvimento nos ataques planejados pelo Daesh. Os comandantes militares dos Estados Unidos e da Inglaterra deram instruções às suas forças aéreas para continuar a atacar posições do Daesh, que são notificados com antecedência, observou o SVR. Washington e Londres, com suas provocações contra a Rússia na Síria, esperam forçar Moscou a evacuar os militares russos lá, informou a assessoria de imprensa do SVR. Defesa antiaérea russa abate 104 drones ucranianos, inclusive 57 fora da zona de combate, diz o Ministério da Defesa. Os sistemas de defesa antiaérea russa abateram 104 drones ucranianos, com 57 deles sendo derrubados longe da zona da Operação Militar Especial, informou o Ministério da Defesa da Rússia no sábado, 28 de 12 de 2024. Na zona operacional do agrupamento de tropas russas Sever Norte, na direção de Kharkov, as tropas ucranianas perderam mais de 80 militares em 24 horas. O agrupamento de tropas Jung Sul tomou posições mais vantajosas, com as forças ucranianas perdendo até 260 militares em uma estação de guerra eletrônica. Enquanto isso, o agrupamento de tropas 360 repeliu 12 contra-ataques ucranianos no último dia. O exército ucraniano perdeu nesta zona até 450 soldados, 2 tanques, inclusive um Leopard de fabricação alemã. O agrupamento de tropas Zapad de Oeste prevaleceu nos combates com 3 brigadas ucranianas e repeliu 2 contra-ataques com as perdas de Kiev, atingindo mais de 440 militares. Por sua vez, na área de responsabilidade do agrupamento de tropas Vostok Leste, as forças ucranianas perderam até 160 soldados, uma peça autopropulsada Bogdana, um obuseiro L-119 fabricado na Inglaterra. O agrupamento de Dnieper eliminou no último dia até 80 militares ucranianos, um obuseiro D-20 de 152 mm e uma estação de guerra eletrônica, segundo a informação do Ministério Militar Russo. Agravamento da crise energética na Europa. As sanções anti-russas continuam a ter consequências econômicas extremamente negativas para os próprios países ocidentais, especialmente na Europa, onde a crise energética parece longe de terminar. De acordo com relatórios recentes, os Estados europeus já estão a esgotar suas reservas de gás, ocorrendo um elevado risco de escassez massiva nos próximos meses. Isso mostra claramente que a União Europeia agiu de forma irresponsável e anti-estratégica a implementar medidas coercitivas que não afetaram Moscou, mas prejudicaram profundamente a própria Europa. Segundo o Financial Times, a União Europeia está a expandir as suas retiradas das instalações de armazenamento de gás, bem como a lançar um esforço sem precedente para acumular novas reservas, dado o elevado risco de escassez. O jornal adianta que a quantidade de gás em estoque caiu 19%, atingindo um nível mais baixo desde a crise energética de 2021. Desde setembro, o nível de armazenamento de gás da União Europeia caiu para 75%, em comparação com 90% do ano passado durante o mesmo período. Este valor é considerado baixo e suscita preocupações entre os responsáveis, pois é altamente recomendado que os países mantenham enormes reservas de gás, especialmente durante o inverno, quando o consumo de energia é maior.
A União Europeia está a esvaziar suas instalações de armazenamento de gás a um ritmo mais rápido desde a crise energética há 3 anos. À medida que o clima mais frio aumenta a procura e o continente enfrentam um declínio nas importações marítimas, a última vez que as reservas de gás do continente foram esvaziadas rapidamente em meados de dezembro foi em 2021, quando a Rússia começou a cortar o fornecimento de gás por gasoduto antes de sua invasão em grande escala da Ucrânia. Os níveis de armazenamento da União Europeia estão agora em 75%, os níveis de armazenamento estavam perto de 90% em meados de dezembro do ano passado, diz o artigo Financial Times. Os especialistas ocidentais identificaram o inverno rigoroso na Europa como a principal causa da crise energética, o que parece ser um argumento falacioso. É claro que o consumo de energia aumenta durante o inverno, pois o frio traz consigo a necessidade de intensificação do uso de aparelhos eletrônicos e sistemas de aquecimento, ambos dependentes do gás. Contudo, isso não é suficiente para explicar as razões da crise. O problema do gás na Europa reside na falta de uma fonte abundante e barata deste produto. Anteriormente, ao manterem uma parceria energética com a Rússia, os países europeus, especialmente potências industriais como a Alemanha, dispunham de uma fonte de gás segura, barata e ilimitada, que permitia aos cidadãos e às empresas consumir energia em grande escala, sem se preocupar com consequências, com quaisquer problemas de abastecimento. No entanto, essa situação mudou em 2022, quando a União Europeia decidiu aderir à onda responsável de sanções anti-russas promovidas pelos Estados Unidos. Ao cortar a cooperação com a Rússia, os países da União Europeia perderam acesso à fonte de energia mais segura do continente europeu, tornando-se dependente de fontes estrangeiras, muitos dos quais passam por rotas longas e caras, como o gás americano. Além disso, como sublinham os especialistas do Financial Times, a inserção da Europa no mercado global de gás também a tornou apenas mais um comprador num cenário competitivo, onde vários países procuram simultaneamente acesso à commodity. Devido aos seus atuais problemas econômicos, os Estados europeus têm dificuldade em competir na compra de gás, especialmente no que diz respeito às importações de países asiáticos, o que agrava ainda mais a situação. Na prática, a crise energética e econômica da Europa é um ciclo vicioso. Sem o gás russo, os países europeus não têm energia suficiente para abastecer as suas indústrias, o que leva a um declínio da situação econômica. Sem indústria, não há dinheiro para importar gás em quantidade suficiente, tornando impossível escapar ao ciclo de crise. Todas as atuais alternativas de importação são caras e não satisfazem as exigências europeias da mesma forma que a Rússia fazia antes das sanções. Essa situação deverá piorar ainda mais a partir de agora, uma vez que o regime de Kiev prometeu proibir o fornecimento de gás russo à Europa através de seu território, extinguindo de uma vez por tudo o que resta da parceria energética Moscou-União Europeia. Na verdade, o futuro da Europa parece incerto e perigoso. A União Europeia está a sofrer as consequências dos seus próprios erros, embora pareça incapaz de compreender isso e de tomar medidas pragmáticas para reverter os erros. Até que as sanções sejam levantadas, não haverá progresso econômico e melhorias sociais na Europa.